Ó, tá vendo isso aqui, ó? Pois é. Tomei um socão na cara ontem no box, falei, não, até amanhã na hora de gravar já tá 0 bala, né? Não tá roxo ainda aqui, mas tudo bem, vamos seguir, né? Bola pra frente. Olha, são mais de 10 anos dando aula de inglês e todo esse período, por todas as pessoas que eu já formei, alunos que já passaram por mim, eu posso contar nos dedos da mão quantas pessoas nunca tiveram nenhum problema com essas 8 palavras que a gente vai ver hoje. Afinal de contas, muita gente tenta puxar alguma regrinha de pronúncia do português pra usar nas palavras do inglês e essa é a receita perfeita para tudo dar errado. Não tem como a gente aproveitar tudo do português e é isso que muita gente tenta fazer. Então essas 8 palavras que eu reuni aqui são, assim, na minha opinião, o pódio, né? A primeira colocação aqui em palavras para dar problema, especialmente a número 7. Tem um potencial grande de dar uma confusão aí na hora de você falar e acabar se tornando uma situação meio embaraçosa, um negócio meio esquisito. Então, especialmente a 7 precisa da nossa atenção, mas obviamente eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco hoje, afinal de contas, essas são palavras que muita gente erra. Quem tá aí rumo à fluência, tá estudando para se tornar melhor no inglês, costuma ter muito problema com essas palavras e isso são coisas que eu observei a campo de fato, nesses mais de 10 anos dando aula. E vamos ver aqui se a minha taxa de acurácia está muito boa, porque agora resta saber se você também tem um problema com essas palavras e é isso que a gente vai descobrir hoje. So, first things first, my name is Leandro, I've been a teacher for over 10 years e ao longo desse período eu já ajudei milhares de pessoas nessa jornada rumo ao 1% da população que pode ser considerado de fato fluente no idioma. E hoje é a sua vez. Welcome aboard, 1%er. Tá, mas olha, antes da gente começar, pausa dramática pro like. E além do like, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque senão, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Pô, o que vai acontecer é que você não vai estar fora aqui do nosso canal, você não vai receber as atualizações. Embora eu queira muito te ajudar nessa jornada rumo à fluência no inglês, eu preciso de você aqui comigo. Afinal de contas, eu não tenho ainda como transferir esse conhecimento, né, esse conteúdo todo aí por e-mail para você, né, por osmose, coisa e tal. Preciso de você aqui comigo. E para você não ficar de fora dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos, é muito importante, principalmente, que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim, o YouTube te entrega primeiro esses vídeos, ele te avisa assim que a gente colocar algo novo e a gente vai estar junto nessa caminhada rumo a 1% da população, como eu disse, que é fluente no inglês. É lá que eu quero ver você. Pois bem, deixa eu te explicar como é que vai ser a dinâmica da parada aqui hoje. Eu reuni essas 8 palavras, esses 8 termos que eu vejo muita gente errando durante as aulas. Seja na aula do In Company, seja nas aulas ao vivo do War Room, do CS, enfim. Todas as aulas que a gente tem hoje aqui, né, no portfólio, etc. É muito comum a gente ver a galera errando isso. Principalmente com relação à sílaba tônica e também, às vezes, com o som de alguma vogal. Olha, o inglês, ele possui um total aí de cerca de 22 sons diferentes de vogal. E a escrita raramente combina com a fala. Esse é um problema do inglês de fato, é algo que a gente não consegue solucionar de nenhuma forma, porque é assim que ele foi concebido. Lembra, o inglês, o histórico do inglês de fato, ele tem uma origem um pouco conturbada, então foi um pedaço do francês, ali um pedaço do alemão, um pedaço de alguns outros dialetos e idiomas ali que já se extinguiram e tal, juntou aquele monte de coisa ali naquela época e formou o inglês. Isso faz com que muitas regras de escrita e de pronúncia não combinem entre elas. Um exemplo clássico disso é a palavra people. Olha, você escreve people e o que tem a ver com people? Entende a ideia? Esse tipo de dissonância entre o que você escreve e o que você fala é algo inerente do inglês e algo que a gente não consegue de fato resolver de nenhuma forma. Muitas palavras você vai ter que realmente decorar a forma como escreve e a forma como fala, embora essas duas formas de escrita e de fala talvez não tenham muita aderência entre elas. É verdade que tem palavras que fazem sentido, né, que você escreve de um jeito e fala de um jeito muito similar, mas tem coisa que não faz muito sentido. E essa é a graça do negócio. Ora, pois, se fosse muito fácil, that would not be fun. Come on. E essas palavras que eu reuni, portanto, são palavras que eu vejo os alunos errando muito. Como eu falei, pode ser tanto no caso de sílaba tônica, em qual sílaba tônica vai ser acentuada em qual palavra, ou no som das vogais, ou no som de alguma palavra. Então, sem tempo a perder, vamos para a primeira delas. Primeira palavra é a palavra evento. A gente escreve dessa forma aqui, events, e é muito comum que você veja a galera falando events e acentua o começo, o primeiro E. Esse não é o caso. A palavra evento precisa ser acentuada no VE e não no primeiro E. Então, a gente não pode falar events, a gente tem que dizer event. Perceba que a sílaba tônica está no VE, ela não está no E do começo. Não existe event. I went to an event last week. Now, that's not right. I went to an event last week. Perceba que event
sempre vai ser acentuado no VE. Não esquece disso. Tudo que a gente for falar de evento, então, portanto, VE acentua, o E, ele vira um som de schwa. A gente pode falar disso num outro vídeo, num outro momento, afinal de contas esse vídeo não pode ter meia hora, né? Então a gente tem que ser mais conciso nessa parada, mas o som do schwa é um som extremamente importante pro inglês. É mais ou menos o que a gente chamaria ali do A com tio, sabe? Igual caminhão, mais ou menos essa ideia. Tem algumas nuances ali de acentuação e tal, a gente vai falar disso num outro momento, mas pensa que event, veja, eu começo com o som do A, tá? Ele não é acentuado, é event, o VE acentua. Próxima palavra é uma palavra muito importante na vida de todo mundo, que é a palavra sucesso. Acontece que existe no inglês, né, essa palavra em inglês, tem uma junção de duas letras C no meio da palavra. E aí o que muita gente faz? Acaba falando success. Tipo, acentua no U, né? Tipo, success. E aí tem aquele C ali colado no meio da palavra que acaba tendo esse break, né? Só que a sílaba tônica não pode estar no SU. A gente sempre vai ter que falar success. Success é no E que acentua e não no U. A gente não pode falar success. Ah, man, I wish you all the best and a lot of success. No, that's not right. I wish you all the best and a lot of success in your life. Success in your life. No E acentua, no U não acentua. A próxima palavra tem um caso curioso, e eu sei exatamente por que ela é um problema. Vamos pensar na palavra vegetal. Veja, essa aqui é a palavra em inglês, tá? A gente ouve muito a galera falando vegetable, e aqui tá errado, porque você tá acentuando no TA, quando na real você deveria estar acentuando no vegetable. Veja, é vegetable, não pode ser vegetable, é acentuado no final. E por que isso acontece? Existe uma razão lógica pela qual o seu cérebro processa a palavra da forma incorreta nesse caso. Quando você pensa em português, a gente tem 3 tipos de acentuação. Você deve lembrar disso lá do ensino médio. São eles uma oxítona, que é aquela palavra que é acentuada no final da palavra, right? Então a última sílaba é que é a sílaba tônica, isso pensando em português, tá? Uma paroxítona, que é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, e uma proparoxítona, que é quando a gente tem a antepenúltima sílaba sendo a sílaba tônica de uma palavra. Perceba que no português você tem essas 3 opções e é isso. Ou a sílaba tônica tá no final, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Não tem outra opção. Tanto que se você observa o ritmo do português e você fala de uma forma muito exagerada, como eu tô fazendo agora, você percebe que naturalmente as palavras do português são acentuadas, sempre no final. Óbvio, eu tô falando de uma forma bem exagerada para isso ficar muito óbvio, mas esse é o ritmo do português. O acento, ele tá sempre no final das palavras. Agora, você pega uma palavra que tem, por exemplo, 4 sílabas, né, tipo vegetable, e a sílaba tônica tá no VE, cara, isso é a 4ª sílaba de trás pra frente, né? É uma coisa que o português nunca tem, em nenhuma hipótese. A gente tem as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Essa 4ª sílaba aqui de trás pra frente, ela nunca é acentuada. E aí vem o inglês com a gracinha e tenta colocar a sílaba tônica na 4ª sílaba. Não tem como. O nosso cérebro, vindo do português, tem dificuldade de assimilar esse tipo de coisa. Claro, uma vez que você decore que essa é a pronúncia, fica muito simples, fica muito tranquilo. Mas é importante pensar que a sílaba tônica de vegetable, por exemplo, tá na 4ª sílaba de trás para frente, o que é algo muito antinatural para quem vem do português. Então não existe a palavra vegetable, a gente tem que dizer vegetable. Veja, a sílaba tônica tá no vegetable e não no vegetable, beleza? Sempre acentua no começo a palavra vegetable. Uma dica extra aqui, o mesmo acontece com a palavra comfortable, no sentido de confortável. Muita gente fala comfortable. Pô, não existe isso não, porque a sílaba tônica tem que estar lá no CO e é a 4ª sílaba de trás para frente. Comfortable. Aí também dá certo. É o mesmo caso, é uma sílaba tônica que a gente não tem nenhum tipo de caso parecido em português. Então quando a gente bate o olho na palavra, às vezes é difícil a gente fazer a assimilação, porque a gente tenta puxar aquela regrinha do português e ela não resolve esse caso. Próxima palavra da lista é desenvolver ou desenvolvimento, as duas vão ter o mesmo problema. O verbo desenvolver é este aqui e o substantivo desenvolvimento é este aqui. O que muita gente faz? Acentua essa palavra no final e fala develop ou development. O correto aqui é você acentuar no meio, é development or develop. Perceba que a sílaba tônica tem que estar no VE e não no LOP. Você fala, mas tudo bem, no contexto vão me entender. É verdade, no contexto vão te entender, mas não deixa de estar errado, principalmente porque isso interfere numa regra
que a gente não vai ver hoje também, vai ficar para um tema de um outro vídeo aí, que é aquele lance, você deve lembrar disso lá do ensino médio, de quando você dobra a última letra antes de colocar um sufixo, tipo um ING, um ED ou coisas parecidas. Muita gente aprende que você coloca lá o sufixo quando é CVC, né, consoante, vogal, consoante e beleza. Na regra do inglês americano, isso não acontece, porque você tem que, além de avaliar o CVC, né, o consoante, vogal, consoante, você precisa avaliar também se a sílaba tônica daquela palavra, daquele verbo, é o próprio CVC. E no caso do develop, não é, porque a sílaba tônica aqui é o VE. E o CVC é o LOP do final. Então, developing, por exemplo, não tem dois P's, porque embora seja CVC, o CVC não é o tônico é no VE. Então, quando a gente fala develop, a gente não vai dobrar a última letra. Agora, se o verbo fosse develop, deveria ser dobrado. Então veja, é uma regrinha que, tudo bem, interfere na nossa pronúncia, mas eventualmente pode ter um derramamento de problema aqui na hora da escrita, porque você vai acabar seguindo uma regra que não confere com a palavra que você quer dizer, tá? Então lembra que tudo que for derivado dessa palavra, tá? Tipo desenvolver, desenvolvimento, desenvolvendo, coisa assim, sempre vai ser acentuado no VE, é develop. Próxima palavra, essa é uma que eu escuto muito, acho que de todas assim, é a campeã de uso errado, pelo menos na minha realidade, afinal de contas eu estou muito inserido nesse ecossistema, que é a palavra curso. Veja bem, a gente escreve a palavra curso em inglês dessa forma aqui. E muita gente acaba falando a palavra curse. Acontece que curse, na real, você está falando essa outra palavra aqui, sem a letra O. E isso significa maldição. Quando você fala curse, é uma maldição. Essa palavra aqui de cima é course, com som de O de óculos. Course, este é um curso. Portanto, você fala, eu vou perguntar pra você, né? Fala, me conta mais a sua história com inglês, né? Quanto tempo você já estudou e tal. Você fala, teacher, sabe, alguns anos atrás eu fiz uma maldição. Porra, tá maluco? I've been to a curse. What the fuck are you saying? Eu fui pra uma maldição? Não, pô. Eu fui pra um curso. Então aqui o O, ele tem que estar no som do O do óculos. Course. Se você fala curse com som de de caminhão, A com tio, curse, você tá falando a segunda palavra. E essa segunda palavra é maldição. Cara, esquece. Quer dizer, talvez, né, pode ser que você use aí em algum contexto, vai saber, né? Mas pra falar de curso, alguma coisa que você aprende ali, alguma coisa e tal, tem que ser course, com O de óculos. Fechou? Próxima palavra é a palavra roupa. Esse aqui é o jeito correto de escrever a palavra roupa ou roupas, tá? Percebe que tem um problema aqui, que é esse THES aqui do final. Muita gente inventa uma pronúncia para dar conta desse TH aqui. Fala cloths, cloths, enfim, eu já ouvi de tudo. Qual que é o correto aqui? Você sumir com aqueles sons do final e deixar só o S. Então você vai dizer, por exemplo, close, close. Veja, é como se fosse CLO, né, o O com acento circunflexo, o famoso chapéuzinho, CLO, o S. Essa é a pronúncia, close. Claro que essa não é escrita, pelo amor de Deus, não me bote um bagulho desse na prova, num e-mail ou coisa do tipo, mas close, veja, essa é a pronúncia correta. E aqui tem um porém. Você deve pensar, né, falar, pô, mas isso é muito parecido com o verbo fechar, tipo close the door. Onde que você vai matar essa diferença aqui? O verbo close, ele vai morrer com som de Z. Perceba na pronúncia, por exemplo, eu falo, olha, por favor, feche a porta. Olha como fica isso. Please, close, Z de zebra, close the door. Please, close the door. É diferente de quando você fala, por exemplo, clothes no sentido de roupas. Você fala, man, I need to buy some new clothes. S de sapo. I need to buy some new clothes. É diferente de close the door. Então, esta palavra aqui, para roupas, pensa que você sempre vai falar no sentido de S no final, tá? Close, para roupas, e close, para fechar, o verbo fechar. Pode ser também, né, a preposição ali de próximo. Por exemplo, please, sit close to me. Sente perto de mim. Enfim. Isso é outro caso, a gente pode falar aí depois de palavras que acabam tendo dois sentidos, dependendo de como elas são usadas e tal. É tema para um outro vídeo, hoje a gente tá focando em pronúncia. Então pensa que a palavra roupa, a gente vai ter que matar com o som do S e não com o som do Z, e nem com o som de TH, de F, de nada dessa bagunça aí, tá? C-L-O-U-S. Esse é o som que a gente precisa, close. E agora, o grande problema que eu falei que era a palavra de número 7, essa daqui é a palavra praia. E você já deve estar imaginando qual que é o problema, né? Quando você vai falar de praia, que é essa palavra aqui, ó, veja, você tem que esticar esse som de vogal. Então você sempre vai falar, por exemplo, beach.
Perceba que o som do I, ele é esticado, beach. É diferente de você encurtar esse som do I e falar ele seco, porque a gente vai ter aquela ofensa aqui. Bom, todo mundo sabe qual é, né? Não preciso nem dizer, mas aqui a gente diria bitch. Veja a diferença. Beach, praia, e bitch, uma ofensa. Perceba que é diferente o tamanho da vogal. Basicamente, obviamente, a escrita, né, também difere entre uma palavra e outra, mas o som da vogal é o que mata aqui. Então, beach, por exemplo, se você estica esse I, faz um I bem pronunciado, bem claro que você está falando de um I, a gente vai estar falando de praia. Agora, bitch, olha a diferença do bitch para beach. É muito discrepante. Então estressa bem o som da vogal, que isso vai limpar a sua pronúncia o suficiente para quem tá te ouvindo não achar que você tá querendo arrumar uma encrenca de graça. Então é importante que esse som de vogal seja bem específico, tá bem alongado pra gente falar de praia. Um outro caso bônus aqui acontece muito com quem precisa do inglês na parte do corporativo, tá? Para quem usa no trabalho, que é a palavra planilha. E a gente escreve ela dessa forma aqui. Acontece que esse final, para falar de folha, tem o mesmo caso da praia. Você tem que esticar essa letra aí. Então é como se a gente estivesse falando, por exemplo, spreadsheet, spreadsheet, estica o I, spreadsheet. Porque se você encurta esse I, fica spreadsheet, tipo espalha bosta. Tudo bem, talvez a sua planilha seja cheia de problema e ela realmente vai espalhar muita bosta por aí pela empresa. Mas, porra, não precisa falar um negócio desse na reunião, né? Me ajuda, cara. Então você vai dizer spreadsheet, estica o I. É diferente de spreadsheet. Olha só a diferença de sheet, folha, para shit. Olha como a pronúncia da vogal especificamente ela é curta. É diferente de uma vogal longa, que salva a nossa pronúncia aqui nesses casos. Então pensa em beach e sheet para palavras ok, tá? Então praia ou folha, pode ser lençol também, enfim, isso tem outros significados. E a palavra bitch and shit. Olha como a pronúncia é muito diferente da vogal. Treina isso em casa, sem sacanagem, tá? Porque é uma coisa que vai dar problema. Se você fala ali junto com brasileiros, coisa e tal, a galera vai acabar entendendo o que você quis dizer, claro, mas tem muito gringo por aí que às vezes não tem essa diferença aí de vogal para um para outro e tal, e pros caras acaba não ficando tão óbvio o que você quer dizer. Então só para evitar, né, evitar o transtorno, né, como dizia lá, evitar a fadiga, treina bem essa pronúncia. Um caso que você pode fazer, uma dica de treino aqui, é abrir, por exemplo, o Google Tradutor ou o sistema de dicção, de narrar lá no Word, por exemplo. Acho que o Google Docs tem isso também, que você consegue abrir o microfone do PC, falar com ele, ele vai digitando ali o que você escreve. Tenta falar essas palavras para ver o que a máquina tá entendendo. Se ela tá entendendo você falando uma palavra na moral, ou se a máquina está entendendo você falando uma palavra meio shit, you know what I'm saying? Então, aqui é importante, é um treino mais para você fazer um diagnóstico de como tá a sua pronúncia, se ela está clara o suficiente, ou se você precisa ainda dar uma trabalhada no som de vogal. Treina isso bastante, porque é importante que você não saia falando bosta por aí, literalmente, né? Perdão, o trocadilho. Ou ofendendo ali, ou falando coisas talvez com um sentido meio escuso, quando na real você só queria falar que você foi pra praia, que você conheceu uma praia maneira no final de semana. Imagina, pô, na moral, me ajuda aí. Imagina você mandar uma dessa. Falei, como é que foi o fim de semana? Pô, então, aí você queria dizer, né? Conheci uma praia muito maneira no litoral. E você fala que você conheceu. Treina. Essa é a minha dica pra você, treina. Anyways, a última palavra é uma que também tá muito inserida no meu dia a dia, afinal de contas, eu tô muito presente lá no Instagram. Caso você não me siga no Instagram, esse aqui é o meu @, beleza? Então, @leandro.speaking. Lá eu uso muito o story. E essa palavra eu já vi cada atrocidade sendo cometida, sabe assim, é um assassinato dessa palavra aqui que não tem precedentes. Veja, qual que é o lance? Essa palavra aqui, quando começa com S, tá? É o que a gente usa lá no Instagram. Então a gente vai dizer story, acentuando o O, story. Se for um só, você termina com RY. Se você vai postar mais de um story, você vai tirar o Y e colocar o IES, tá? Stories, a sílaba tônica continua no mesmo lugar. Então é no O, tá? Story e stories. É diferente, portanto, de você falar history. History é essa palavra aqui, com H. Essa palavra fala da matéria da escola lá, Roma, Grécia e etc, sacou? É aquela história no sentido de matéria mesmo de escola, de livro, apostila e tal, da história da humanidade, esse tipo de coisa. E aqui a gente acentua no I, então a gente fala history. History. Então, pensa lá no Instagram, story, e aqui para matéria de escola, livro, etc, history.
A gente tem uma diferença no português que é com relação a uma história verídica, que a gente escreve com HI, e uma história talvez de mentirinha, que a gente escreve uma história com ES. O inglês não faz essa diferenciação. A única coisa é que a matéria fica com H e quando você vai contar um caso, contar uma história, você vai contar com STO direto. Story acentuado no O. Se é verdade ou não, pro inglês, pouco importa, beleza? Por exemplo, nossa, sabe o que aconteceu ontem? Putz, eu fui sair de casa atrasado, e aí a hora que eu fui abrir a porta, olha, eu tô contando uma história verídica, é uma story. Não quer dizer que vai ser uma história, como a gente fala em português, beleza? Então, resumo da ópera, porque isso é bem importante, muita gente erra isso daqui, principalmente no Instagram. Vai postar um story, escreve dessa forma aqui, com S-T-O-R-Y. Vai postar mais de um, fica stories, com IES no final, sílaba tônica permanece no O. Beleza? Stories. Vai falar de uma história, assim, no sentido de história cronológica, sacou? Lá de, pô, não sei quantos anos lá antes de Cristo, coisa e tal. Aí, history. Acentua no I e põe o H. Não existe stories pra Instagram, por exemplo. Assim, o povo inventa cada coisa aqui, é inexplicável, tá? A criatividade realmente é uma coisa de louco. Então, esse aqui é o panorama da palavra história, beleza? Toda vez que você vai contar um caso, story, acentua no O. History também existe, porém fala da história cronológica. E tudo bem, eu falei que eram 8 palavras, né? Mas eu lembrei de mais uma aqui no decorrer do vídeo e eu quero falar de mais uma, que é a palavra compras. Isso aqui é muito comum, principalmente também para empresas e coisas e tal, porque você tem um departamento na empresa que cuida de todas as compras da empresa. E ele tem este nome aqui. O que muita gente fala? Purchase, e acentua no CHA. Purchase, isso tá totalmente errado. O nome desse departamento é purchase, acentua no PU. Purchase, isso vale também para todas as derivações dessa palavra. Por exemplo, purchasing, verbo, tá com ing no final, acentuado no PU. Então é purchase e purchasing. We need to purchase a new car. We need to purchase more supplies. É tudo diferente de purchase. Purchase não existe. Elimina do seu vocabulário agora. Isso pode ser deletado 100% da sua vida. Purchase com a sílaba tônica no CHA, forget. Never existed. It will never exist. Delete it from your vocabulary. Pô, mas me diga aí, qual dessas palavras você tinha mais dificuldade em falar? Tem alguma que você sempre achou que falou certo e descobriu agora que, na verdade, sempre falou errado? Deixa aqui nos comentários pra gente interagindo. E principalmente, se você lembrar de mais alguma palavra que você acha que é um grande problema pra maioria da galera falar certo ou falar errado, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai fazer uma lista de todos os BOs mais comuns aqui do inglês, pra que a gente vá mapeando essas pronúncias e ajude aí uns aos outros, como eu disse, a chegar lá no 1% da população que pode ser considerado fluente em inglês. E, obviamente, parte da fluência é inerentemente, né, inevitavelmente fazer a pronúncia correta das palavras para que a gente não troque, por exemplo, aquele lance lá do beach. Pô, não tem como a gente ser considerado fluente se a gente tá falando que conheceu uma praia e, meu, imagina, essa situação não condiz com o que a gente quer chegar. Então, vai fazendo essa listagem se por acaso você lembrar de alguma outra palavra e, principalmente, me avisa aqui nos comentários, me diz aqui qual palavra você achou mais complicada ou talvez qual foi a maior surpresa para você nesse vídeo, uma palavra que você sempre achou que falou corretamente e, na real, sempre tava falando errado. Ah, e uma última coisa, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma olhada neste outro vídeo aqui, que eu falo como você pode incrementar o seu inglês, né? Colocar o inglês na sua rotina para que você aumente as suas horas de prática. Quanto mais prática você tem, mais rápida é a sua progressão rumo à fluência. Então, aqui nesse vídeo eu deixei uma série de dicas para você colocar o inglês na sua rotina e aumentar a quantidade de horas de prática que você tem por semana. Well, that's all I had for today. I'll see you guys in the next video. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com o seu amigo que também precisa melhorar aí a pronúncia e principalmente se inscreve no canal porque semana que vem tem mais. I'll see you guys.